eu, em nome da Biblioteca Católica, parabenizar pelo teu trabalho que você está fazendo aí de um Instagram voltado para a história da igreja. Eu, pessoalmente, tenho uma relação muito importante com a história da igreja. A minha conversão pessoal se deu conhecendo a história da igreja. A minha conversão veio, eu estava estudando coisas relacionadas à política e à história, e aí, quando eu cheguei na história da igreja, eu comecei a notar, ver aquelas belezas que me ensinaram tantas mentiras na escola, na universidade e tal. Eu fazia universidade fazia uma universidade federal, estudava artes na universidade federal, então você imagina o nível de coisas que eu não ouvia. E aí, quando eu notei a grandiosidade daquelas coisas, eu pensei, nossa, é uma instituição, a instituição da igreja católica, a instituição dela, é uma coisa muito bonita. A expressão da cristandade que transpassa pela igreja é um negócio incrível. E aí, quando você faz esse trabalho, trazendo essas histórias e trazendo luz para essas questões, nossa, eu acho isso fundamental. Os católicos, no geral, nós precisamos ter uma formação sobre a história da igreja, que é muito bonita e muito importante. Então, fica já publicamente aí o parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Matheus. Realmente, a gente precisa conhecer mais a história da nossa igreja, que é tão denegrida, e às vezes a gente tem ideias e concepções totalmente deturpadas a respeito da nossa história, né? E o trabalho de vocês também vem sendo cada vez maior, né? Uma alegria estar fazendo essa live com vocês. Agradeço muito, muito mesmo a disponibilidade de vocês em ter aceitado estar aqui e também estar ajudando aí nesse apostolado. E para falarmos de um tema que é muito importante e um dos temas aonde acabam tomando um partido e tentando denegrir a igreja, que é a respeito da exclusão da mulher ou da opressão que a igreja teria feito à mulher, e que é algo totalmente, né, mentiroso, não tem fontes primárias para afirmar algo assim. Isso fica visto quando a gente olha a história de santas e grandes santas como Santa Catarina de Sena, né? Uhum. Eu tô com um livrinho aqui do lado, depois a gente pode fazer um tour pelo livro, é o livro do próximo box, né? E é justamente sobre isso, e realmente chama muita atenção a personalidade de Catarina de Sena como uma mulher na Idade Média. Tem tantas outras, né? Santa Hildegarda, tantas outras, Sim. mas ela especificamente é uma mulher que, apesar da sua fraqueza, ela era jovem e muito doente, ela foi uma expoente na resolução de um conflito político histórico que era assim, era um imbróglio que não tinha como resolver. Sim. E ela, na sua pequenez, mas na sua sabedoria, né, conseguiu resolver, foi um pivô para a resolução de um conflito civilizacional. Exatamente. Mas acho que é uma boa, de repente, explicar para as pessoas, contextualizar ela sobre isso. De repente você pode dar uma aulinha para nós. Sim, eu acho que é muito interessante nós observarmos Santa Catarina de Sena dentro do contexto qual ela estava vivendo, e já olhando também pelo contexto da família dela, né? Ela teve 24 irmãos. Isso é uma coisa bem interessante, porque o pessoal pode pensar assim, não, 2 filhos está bom, 3 filhos está bom, 10 filhos está bom, né? Se os pais de Santa Catarina de Sena tivessem pensado isso, não teriam tido uma Santa Catarina de Sena, né? E foi... Poxa, 24 é bom, que se der conflito em família, dá pra fazer 2 times de futebol e disputar isso ali. aí, e resolve todos os problemas no campo, né? Ixi, ainda mais falando de Copa do Brasil aí agora. Bom, mas Santa Catarina de Sena, então, ela era uma mulher fisicamente, vamos dizer assim, fraca, mas espiritualmente com uma força enorme. E essa força foi tão importante que ela teve um papel diplomático dentro da sociedade medieval muito grande. E esse papel diplomático dela é fundamental para nós entendermos que a mulher dentro da Idade Média ela tem uma ação totalmente diferente do que era nas sociedades antigas. Como, por exemplo, nós podemos parar para pensar um pouquinho e tentarmos, agora de cabeça, quantas mulheres, rainhas, imperadoras nós temos nas sociedades antigas, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Egito Antigo, além da Cleópatra. Não se encontra, não se tem. Porque a mulher, naquele período, tinha um conceito de dignidade menor do que o homem. Dentro da Idade Média, isso é alterado a partir do casamento,
da instituição do casamento, aonde o homem e a mulher são colocados e equiparados, um igual ao outro em dignidade. E essa dignidade faz com que a mulher ela tenha acesso a coisas que no mundo antigo ela não tinha. O maior número de rainhas, de condessas, de baronesas vai ser durante o período medieval. Né? Não foi no período democrático, não foi no período antigo, não foi no período renascentista, né? Foi nesse período medieval. E a mulher dentro da igreja também tinha um papel fundamental, isso desde a igreja primitiva e também dentro da igreja medieval. E durante aquela crise do papado, né, que acontece primeiro lá com Gregório IX, o Papa, que acaba perdendo seus territórios para em guerras e acaba sendo sequestrado por Filipe o Belo, Felipe IV. Ele é levado para a França e o papado não vai ter mais a sua sede em Roma, e sim vai ter a sua sede em Avignon durante 77 anos. Imagina a crise que isso se colocou dentro do período ali. E dentro desse mesmo processo, enquanto estava acontecendo isso internamente dentro da igreja, vamos dizer assim, ad intra, ad extra, nós temos a peste negra aparecendo, nós temos a Guerra dos 100 Anos ali se desenvolvendo, ou seja, um colapso da cristandade. A primeira guerra entre sociedades cristãs foi a Guerra dos 100 Anos, e Santa Catarina de Sena fala até o porquê da peste negra, que é uma coisa bastante interessante, depois eu vou comentar. E então, era um contexto já de decadência cultural, fruto do Renascimento, fruto de um movimento intelectual e cultural que surge no século, que começa a surgir, vamos dizer assim, dentro deste período. Então está tendo uma efervescência cultural diferente, é o início do Renascimento, é o início da peste negra, que depois vai ser um colapso geral, né? Vai eliminar aí, vai matar 2/3 da população europeia, e o início da Guerra dos 100 Anos. E Santa Catarina de Sena, uma mulher que nós podemos dizer assim, olhando para ela, né, imaginando os relatos biográficos que fazem dela, né, ela franzina, fraca, doente, né, olhavam para ela e diziam, ninguém dá nada por ela, né, mas é porque a força dela vinha do Espírito, a força dela vinha da graça interior, né, a força da graça, do Espírito, enfim. E é ela que vai até Avignon, então fala com o Papa da época, o sucessor de Gregório IX, e diz, você deve voltar, né? Você deve voltar a Roma, você tem que, né, digamos assim, honrar, como é que ela fala? Você deve honrar seus culhões. Essa é imagina uma mocinha franzina, jovem, dizendo isso aí pro Papa, né? Você deve honrar seus culhões. Exatamente. É uma cena incrível. Você sabe que a gente aproveitou essa atitude tão significativa na vida de Santa Catarina. A gente trouxe um pouco disso para a capa do livro. Eu queria aproveitar para mostrar essa vinda do Papa, esse retorno do Papa para Roma. A gente utilizou muito elementos do papado na capa, né? Então você tem aqui o brasão do papado, né? Atrás você tem uma reprodução da Basílica de São Pedro, né? Da fachada. E aqui tem meio que escondido a própria planta a própria planta da Basílica, né? Aqui em composto. Então essa resolução do papado e ela, o fato de ter trazido de volta para Roma, né? Ter feito essa exortação, está preenchida aqui no livro. Aqui dentro também tem um pouquinho da Basílica também. Então a gente usou muito esse elemento, que é um dos elementos mais característicos, né, da atuação de Santa Catarina, né, na história de Santa Catarina. Sim, total. E ela ter falado desta forma para o Papa da época, porque o que acontecia? Por que ela teve que falar desse jeito, né? Só para contextualizar. Porque como o Papa ele ficou sob o poder, digamos assim, o ataque de Filipe o Belo
pelo Papa e sequestrando ele. Depois Napoleão vai repetir o mesmo ato, né, de sequestrar o Papa, né, os franceses ali fugindo, né, do seu chamado. Enfim, o Papa ele fica com medo, ele fica preocupado em que a França se rebele contra o catolicismo, que não apenas mataria ele, mas matariam outros católicos, então ele fica com medo, ele fica acuado e não tem coragem de voltar. Ele não sai. Então é Santa Catarina de Sena que vai lá diante dele e diz: e daí, como que você tem uma mulher na Idade Média, fraca, franzina, doente, falando isso para um papa e você vai dizer assim o seguinte: não, a mulher não tinha voz na Idade Média. Como não tinha voz? Né? Olha esse acontecimento, olha esse relato histórico. Né? A gente vê uma mulher, não foi um homem, não foi um teólogo, foi uma mulher. E também uma outra coisa importante que a gente percebe dentro desse contexto é a importância da vida espiritual da igreja, né? A espiritualidade da igreja, que esse é o principal motor da fé, que não é apenas a política, não é apenas a ação ativa, mas a ação contemplativa. E como essa ação contemplativa auxiliou aí na resolução então desse problema, né? Enfim. Eu acho que tem uma coisa interessante também dessa questão das mulheres da Idade Média, né? E que está muito conectado com o livro de Santa Catarina de Sena. Depois eu vou mostrar mais do que vem no box aqui e tal, eu posso dar uma mostradinha aqui. Mas que está ligado especialmente a esse livro aqui, que é o fato de ter sido escrito pela Sigrid Undset, que é uma escritora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E ela não era católica, a família dela era protestante, mas também não era uma família muito cristã, apenas iam na igreja eventualmente. E ela se converteu estudando as mulheres da Idade Média. Ela se converteu estudando essas mulheres e aprendendo, conhecendo a vida delas. Ela estudava a Idade Média porque ela queria escrever um livro. O livro que ela escreveu, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, foi um livro sobre a Idade Média, que se passava na Idade Média. Mas nesse estudo que ela fez, conhecendo essas mulheres, ela viu a beleza da igreja e a beleza da santidade dessas mulheres e a grandiosidade dessas mulheres na Idade Média. E ela se converteu. Ela é uma mulher que, vendo o exemplo dessas luzes do passado medieval, se sentiu iluminada por essas luzes e ela acabou se convertendo. Então, você vê que esses exemplos do passado que estão lá e que estão aqui nesse livro ecoam no presente e mudam a vida das pessoas até hoje e mudam a vida de mulheres. Imagina, a Sigrid Undset, ela viveu ali bem num período forte do movimento feminista, na década de, se não me engano, foi na década de 30, mais ou menos. Então, o movimento feminista político estava muito forte. Ela foi duramente criticada quando ela voltou a sua vida para os estudos das mulheres da Idade Média, para escrever sobre a cristandade. Ela sofreu duras críticas. Né? E esse livro, esse específico dela, de Catarina de Sena, é o último livro que ela escreveu, que foi publicado, inclusive, depois da morte dela. Não foi publicado com ela em vida, não. Então, é uma espécie de fechamento de todo esse trabalho, de toda essa vida voltada para o estudo medieval e das mulheres na Idade Média e também para a literatura. Tanto que ela escreve muito bem. Isso é uma característica interessante desse livro. Ela traz toda a riqueza dela, toda a sua capacidade artística, literária, para narrar a história de Catarina de Sena. Então, de um coração de uma mulher para um coração de uma mulher da Idade Média para o coração de uma mulher na modernidade, né? Ainda existe essa conexão e está especialmente forte nesse livro e sinaliza justamente isso que você está falando, né? O papel das mulheres, esse papel tão bonito e tão luminoso das mulheres na Idade Média e que serve de inspiração até hoje, a ponto de converter uma mulher a converter uma escritora e ela produzir um livro tão bonito como esse. E aí a gente vê a importância da literatura dentro da vida espiritual, né? Que o exemplo dos santos, eles transformam a vida das pessoas. E eu sempre quando às vezes eu estou numa crise espiritual, eu pego a vida de um santo porque aquele santo ele renova a nossa espiritualidade, ele renova a maneira da gente ver a igreja, da gente enxergar as coisas, porque imagina, dentro do período de uma crise papal, né, daquele contexto, era uma crise sem tamanho, o Papa tinha saído de lá, a mesma coisa
agora tirarem o Papa e levarem para outro lugar e ele ficar impedido de poder ter a sua atuação. Tanto é que o Papa, na época, ele era não tinha uma função apenas diplomática, mas ele também tinha uma função de governo. Ele cuidava dos estados papais, então ele era o governante de uma região. E aquela região vai ficar durante 77 anos sem o seu governante, sem o seu líder. Ela vai ficar perdida. Então era uma situação totalmente, uma crise enorme, era uma calamidade enorme que precisava ser resolvida, até porque quem determinava, a igreja na Idade Média era quem determinava quem era rei, quem não era. Então o Papa ali, sob o domínio de um outro rei, era a tomada da cidade dos homens, do poder temporal, sobre a cidade de Deus, sobre o poder espiritual, que depois isso vai começar a se ampliar cada vez mais, né, com o futuro. Mas ali tem esse início. Mas mesmo com tudo isso, Deus levanta um santo. E é muito importante a gente olhar para a história da igreja com essa visão, porque em todos os momentos de crise que a igreja teve, sempre se levantou um santo. Sempre um santo se levantou e resolveu aquilo. E é por isso que a maneira que nós temos que ver, a melhor metodologia que nós temos para ver a história da igreja é olhando os seus santos. Porque nós vemos as crises e nós vemos que através dos santos essas crises são resolvidas. E esses santos, eles são santos que abalam o mundo, que transformam o mundo, porque mesmo depois de mortos, mesmo depois de terem já realizado a sua missão, até hoje eles são importantes dentro da nossa espiritualidade, né? E a história de Santa Catarina de Sena é muito importante, porque ela é um dos grandes exemplos, como um outro grande exemplo da época dela, que é Santa Brígida, também da mesma época, contemporâneos, estavam ali rezando e intercedendo sobre todos aqueles problemas e atuando. E depois ela é levada para Roma junto com o Papa, e é ela que vai resolver as crises diplomáticas internas dentro dos estados pontifícios, né? Teve uma missão importantíssima. Imagina, ela era a diplomata do Papa, né? Isso é uma coisa muito legal, é muito bom mesmo. Incrível, incrível. Cara, posso mostrar um pouquinho do box aqui? Claro, fique à vontade, vai ser uma alegria. Não, vou mostrar rapidinho, mas antes de mostrar, eu queria dizer um negócio. Quem segue o Edmilson, ou quem está seguindo a Biblioteca Católica, eu queria avisar que semana que vem vai rolar a semana de lives da Biblioteca Católica, onde a gente vai fazer uma live por dia com uma pessoa diferente. E a gente vai falar sobre várias coisas bem interessantes sobre a fé, sobre a vivência da fé. E uma coisa bem legal, quem não é assinante da Biblioteca Católica vai ter uma surpresa muito, muito legal, uma oferta incrível que a gente vai fazer para quem não é assinante ainda. Então acompanha aí a gente na próxima semana, que vai ser muito legal. Eu quero mostrar um pouquinho do box, aproveitar para fazer o jabá, que o próximo box é dedicado a Santa Catarina de Sena, né, essa grande mulher do período medieval, que o Edmilson tem elucidado a gente aí para falar sobre isso. Vem com um brinde uma seleção de cartas, né? Santa Catarina de Sena escrevia várias cartas, inclusive para os papas, mas não só para personalidades, não só para o Papa, mas para camponeses, pessoas que tinham dúvidas, ela escrevia para diversas pessoas. Até um ponto interessante, Santa Catarina de Sena tinha uma espiritualidade enorme, enorme. Então ela teve revelações com Jesus, né? O menino Jesus apareceu para ela, ela recebeu os estigmas, não era visível, mas a dor era tremenda, exatamente como São Francisco. Então, apesar de ser doente e fraca, franzina, ainda com os estigmas, né? Ela teve revelações com o menino Jesus quando era criança, depois de grande com Jesus, com São Domingos de Gusmão, porque ela era da ordem terceira de São Domingos de Gusmão. Uma coisa importante, ela não era religiosa, ela era leiga. Alguém perguntou aqui, né, se ela era leiga ou se ela era religiosa. Ela era leiga, isso é uma coisa muito interessante se destacar. E uma coisa muito importante, que há um relato nos escritos dela a respeito da peste negra, que Santa Catarina de Sena coloca, que ela defende que a peste negra, né, foi um castigo. Veja a espiritualidade dela e veja aquilo que ela fala a partir da sua revelação, né, que a peste negra teria sido
um castigo de Deus para a Europa, pois os governantes europeus tinham parado de ouvir o chamado papal de lutar nas cruzadas e começaram a lutar entre si. Porque logo depois, mais ou menos uns 100 anos depois da última cruzada, né, a Santa Catarina de Sena aparece. E é nesse meio tempo que começa os confrontos, termina a última cruzada e inicia os confrontos entre a França e a Inglaterra, duas grandes potências católicas que foram responsáveis até por a tomada de Jerusalém e de outros pontos dos mouros em alguns momentos, e ela faz essa revelação num sentido chamando as pessoas para a oração, chamando as pessoas para o aprofundamento, né, da vida espiritual para que aquele castigo cessasse, né? Então isso é um ponto bastante interessante, que ela não escreveu só para os papas, né, não fez apenas esse papel diplomático, mas ela fez um papel também de profeta, né, no meio que ela vivia ali. Olha aí, pessoal, que beleza que é a história da igreja. Sigam o Edmilson aí. Olha só, o pessoal acha que a história da igreja é o Papa querendo dominar o mundo, né? Não tem nada, Só né? continuar aqui mostrando que, então, nessas cartas que você falou, aqui a gente fez uma seleção de algumas delas, as mais importantes. Então tem um livreto com a seleção de cartas. E aproveitando toda essa espiritualidade, essa grandeza espiritual de Santa Catarina, a gente vai mandar também uma imagem de devoção muito bonita, uma das imagens mais tradicionais de Santa Catarina de Sena, e mostra justamente isso que você falou, não sei se dá para ver direitinho aqui, mas mostra uma coroa invisível aqui em cima dela, né, que foi as chagas, e representa as chagas que ela recebeu, chagas invisíveis, né. E aí vem mais a cartinha pro assinante, né, bonitinho e tal, sempre bem, não vou dar spoiler, né, o marca-página bonitinho, então é um box inteiro dedicado a Santa Catarina de Sena, que é essa grande mulher, esse grande exemplo de santidade, né? Que serve para homem, serve para mulher, mas especificamente nesse tema das mulheres na Idade Média é realmente uma grande luz. Né? Bem nesse contexto, né, de querem criar diaconisa, querem não sei o quê, né? A igreja a mulher não tinha esse papel, digamos assim, dentro do rito romano, dentro do rito católico ali da missa, mas ela tinha funções importantíssimas, e Santa Catarina de Sena é a prova disso. Ela não celebrava uma missa, mas se não fosse ela ali fazendo aquelas revelações e auxiliando dentro daquele contexto, a igreja entraria numa crise muito pior, né? Enfim, teria ficado a cargo do domínio de um governo, né? Enfim. A crise da igreja, algumas pessoas dizem que a igreja está passando por uma crise e tal, mas se tem alguém que está resolvendo ela, é o pessoal que está rezando nos mosteiros, nas suas casas, nas suas famílias. Quem está resolvendo a crise da igreja é isso aí, pô, é o terço aí. É aquele que tá fazendo a penitência, tá rezando e está dando esmola. São esses que estão resolvendo a crise da igreja. E essa é interessante porque a corrupção dentro do clero ela pode acontecer, ela pode ali aparecer e pode ocorrer esses problemas. Entretanto, a igreja verdadeira ela sempre se permanece firme, ela sempre está ali sólida, né, baseado no Mestre, baseado no Cristo. Então, podemos ter lá de um lado um herege, mas do outro nós temos uma Santa Catarina de Sena. E assim é em todos os momentos de crise. O grande problema é que a maneira que alguns olham para a história da igreja é de uma história deturpada, excluindo essas grandes almas que fizeram com que a igreja estivesse aqui até hoje, né, sendo de fato, né, cuidada por Cristo. Né? Então, enfim, Santa Catarina de Sena é a prova disso, né? Não era ela que vivia ali, mas era o Cristo que vivia nela. E você falou que ela era leiga da ordem dominicana? A ordem terceira, né, de São Domingos, essa foi a mesma, sabe que a escritora, a Sigrid Undset, ela escreveu esse livro e ela fez parte da ordem também. É mesmo, eu não sabia. Ela também, como leiga, ela entrou para a ordem. Como leiga, ela também entrou, nossa. É muito interessante isso. Interessante. Ela se converteu estudando as mulheres da Idade Média e ela entrou para a mesma ordem de Santa Catarina. E o último livro da vida dela é sobre Santa Catarina de Sena, quer dizer, tudo é muito emblemático.
Muito, né? Muito, muito, muito bom. Não sabia dessa informação. Uhum. Enfim, eu acho que podemos abrir para algumas perguntas, se o pessoal aí tá interessado, quer fazer alguma pergunta. Até tem um livro, O Mito da Idade Média, para quem quiser se aprofundar nessa questão a respeito, né, sobre as mulheres e outras, né, da Regina Pernod, onde ela tem um capítulo específico só sobre as mulheres. Vocês, nesse livro, podem ali encontrar muitas bases e fontes primárias que demonstram que a mulher ela tinha sim um papel fundamental dentro da Idade Média, não só dentro da igreja, mas dentro de todo o funcionamento, né, do medioevo, dentro da cultura medieval. Enfim. Pessoal, quando se sentirem oprimidos na sala de aula por um professor, perguntem para o Edmilson o que ele resolve. Exatamente. Estamos aí para isso. Agora eu tenho o meu mestrado, eu tô livre, ninguém tá me segurando mais. Tá livre para falar a verdade agora. Exatamente. Teve uma pessoa que perguntou que se o livro conta a vida inteira de Santa Catarina de Sena, né? Conta exatamente tudo, desde o do nascimento, desde a família, né? Até a morte, com 33 anos, né? Ela morreu muito jovem, né? Com a idade do Cristo. Uhum, com a idade do Cristo, exato. Sim, o livro conta a vida toda dela e é um livro que é muito, muito belamente escrito. Então, como é uma grande escritora, ela fez uma narração muito concisa e muito bonita. Uhum. Enfim. Quer abrir para mais perguntas aí, pessoal? Pergunta aí, pessoal. O pessoal tá... Manda perguntas. As mais difíceis de história aí que o Edmilson responde em 1 minuto. O pessoal tá elogiando muito. Tem alguém aqui que perguntou se nas cartas ali no livrinho, vocês colocaram alguma parte sobre o purgatório. Sobre o purgatório. Eu não lembro de todas as cartas, tá? A preparação editorial é uma equipe inteira que faz. Então não vou poder responder exatamente isso por agora, mas pode mandar um e-mailzinho para nós lá que nossa equipe de atendimento vai verificar isso aí mais a fundo. Se for uma dúvida muito necessária de ser sanada aí. Qual o nome da escritora do livro? Sim, é Sigrid Undset. Sigrid Undset. Vou mostrar aqui para vocês olharem o nome dela aqui. Um pouquinho mais para baixo. Opa! Aí. Outra coisa legal da capa é que a gente colocou essa cruz aqui embaixo, né? Que foi a cruz que Santa Catarina também recebeu, né? Misticamente. E que serve de base, né? Tá na base, serve de base para tudo. O rapaz perguntou para você aí sobre segundo módulo do curso de igreja, sobre a igreja primitiva. Sim, eu estou reformulando, né? Na verdade, vai sair uma outra coisa, a gente está reformulando algumas coisas do curso ali e até final do ano, né, provavelmente aí por novembro, final de outubro, a gente já vai sair com um curso bastante interessante sobre a história da igreja aí, né? A gente está elaborando tudo certinho e se Deus quiser vai dar tudo certo. Até ele está fechado, se algumas pessoas forem atrás, ele está fechado porque a gente está fazendo essa reformulação aí. Enfim, é isso aí? Eu acho que é isso, né? Com quantos anos ali, né? Perguntou. Agora não me recordo, mas foi cedo, foi muito cedo que ela entra para a ordem leiga, né? De São Domingos. Enfim. Foi tudo cedo na vida dela, rapaz. Foi muito, muito cedo mesmo. Qual faculdade para fazer sobre a história da igreja mesmo? Não tem nada. Isso é a gente estudando aí. Faz os cursos do Edmilson. Que não tem, infelizmente, né? Não temos nada nesse nível. Uma pessoa perguntou assim, se a minha biblioteca católica vai fazer algum livro sobre a história da igreja. Todos os santos são partes da história da igreja, né? Eles são membros fundamentais. A gente tem que lê-los dentro do contexto social que eles viveram, né? Cada um deles, né? Tu pega Santo Agostinho, por exemplo, né? O livro das Confissões. Imagina que Santo Agostinho estava vivendo no período da queda do Império Romano. Os vândalos que deram a volta lá da Germânia para atacar o norte da África, estavam tomando
né? Então, naquele contexto que viveu Santo Agostinho, naquele contexto que sai o livro, enfim. Então, é bem interessante a gente não apenas olhar para o livro, mas também tentar ver aquilo que está por detrás daquele livro, né, dentro da história daquele santo, né, que são essas entrelinhas que têm uma função espiritual muito grande, como, por exemplo, a escritora do livro de Santa Catarina de Sena, né, que a história de Santa Catarina de Sena impactou ela e ela quis fazer com que a experiência que ela viveu, os outros também vivessem. Enfim, Perfeito. acho que é isso, né, gente? Maravilha. Maravilha. Na semana que vem, então, só quero dar um aviso, na semana que vem nós teremos outra live, as lives aqui no meu perfil do Instagram, então quem está chegando pela primeira vez, siga o meu perfil, eu todo dia abro caixa de perguntas, todo dia estou fazendo até uns quiz sobre a história da igreja, né? Hoje eu vou colocar umas 5 perguntinhas lá num quiz sobre a história de Santa Catarina de Sena, e tem textos, tem vídeos sobre a história, e a ideia é cada vez mais ir criando conteúdo. Agora que eu consegui me livrar do mestrado, vamos dizer assim, eu quero me aprofundar nisso, porque é um apostolado que eu coloquei a minha vida, e eu acho que é muito importante nós termos um conhecimento sobre a nossa história. E toda quinta-feira nós temos lives. Então tivemos a primeira sobre a fundação da igreja, desconstruindo vários mitos sobre se a igreja tinha ou não fundado a igreja. Depois fizemos uma sobre a história dos apóstolos de São Tomé, esta outra agora sobre Santa Catarina de Sena e as mulheres na Idade Média, e nós teremos então na semana que vem mais uma com um grande convidado também, em breve será divulgado também na quinta, e assim nós vamos seguir aí até o fim dos tempos. Maravilha, maravilha. Valeu, gente. Lembrando que na Biblioteca Católica, semana que vem, vai ter uma semana de lives aí também. Não vai bater os horários, não, então pode participar da nossa, pode participar da do Edmilson também. A minha dura 20, essa com convidado é um pouquinho mais, mas dura em média 20 minutinhos, então 25 minutinhos, termina a minha às 8 e já fica direto para as 8h30 já para começar a live da minha biblioteca católica. É isso aí, desliga a TV e segue a gente aqui. É isso aí. Certo, Valeu, gente? gente. Deus abençoe. Muito obrigado, Matheus, muito obrigado Valeu. a todo o pessoal da minha biblioteca católica. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu, até mais. Com Deus. Até Tchau, tchau. mais. E aí, meu irmão, tudo certo? Muito obrigado mesmo.